e aí necessariamente eu caio nos vínculos sociais. Então, assim, se os meus vínculos pessoais já eram quebradiços, fracos e sem resistências, e aí cito um exemplo. Quando meu priminho ia brincar na minha casa na parte da tarde e eu não podia mais receber ele, era um pepino ligar para ti e falar pro Mateuzinho não vir mais e não sei o quê. Entende? Assim, o meu vínculo pessoal ele era muito menos frágil, ele era um encadenamento muito mais seguro e estável. Então, isso que eu falo de vínculos pessoais. E agora, falando em vínculos sociais, eu estou falando em temporalidade, em efemeridade, algo que só dura um dia, algo que é breve e passageiro. Então, assim, é esta facilidade de me desconectar. Hoje eu posso me desconectar, entre muitas aspas, do mundo, só não posso me desconectar dos boletos. Eu posso deletar os meus perfis de redes sociais, eu posso bloquear uma pessoa, eu posso restringir acessos a stories, eu posso permitir acessos a outros stories somente para determinadas pessoas. Então, veja que efêmero é isso, minha gente, porque o story, que é o veículo mais efetivo de venda, de comunicação e de entretenimento hoje na internet, Olha ele só, né? só dura 24 E horas, dá um 24 trabalho, né? horas, dá um Dá um trabalhão. trabalho fazer, rapaz, você ficar pensando e os gurus do digital falam que tem que fazer 30 por dia, imagina. Isso, você Né, para pensa. você não consegue nem imaginar que dá para fazer 30 por dia, você precisa de 36 horas para fazer 30 stories por dia. Isso. Os stories só tem 24, mas cara, já completando aí também, né, dentro da efemeridade, né, da tua ideia que você falou, e, colocando isso dentro do mercado, tá, pessoal? Colocando essa efemeridade dentro do mercado. Essa questão hoje do digital, né? Hoje a publicidade, ela chega aonde? A publicidade chega pra gente no feed, no scrolling ali do Instagram. A publicidade chega nos stories, que é 15 segundos, irmão. Outra coisa, 15 E dura segundos. 24 E dura 24 horas. horas. Então você veja agora, você veja essa condição que a imagem se encontra hoje, né, galera? Quando eu comecei a fotografar moda, foi 2003 para 2004, fotografia de moda. Como é que a gente consumia imagem lá? Naquele tempo a gente consumia imagem de moda na TV, alguns que faziam vídeo, né? Mas a imagem mesmo, fotografia, a gente consumia em revistas que eram, né, mensais ou semestrais, revistas que iam para gabinetes de dentistas, de médicos que ficavam lá anos, certo? Então a imagem era colocada no jornal, esse jornal que milhares de pessoas iam ver, que guardavam, que emprestavam para outras pessoas os jornais. Essas imagens iam para catálogos e para outdoors que poderiam ficar um ano. O nosso contrato era de um ano de imagem e muitos clientes ainda postergavam para 2 anos. Ou seja, uma imagem que a gente fazia, né, antigamente a gente fazia bem menos, porque a gente pensava bem mais, porque a gente só tinha 36 cliques dentro de um chroma, né? Então veja que a imagem, ela tardava mais, o impacto dela postergava durante muito mais tempo. Imagina isso nos anos 80, nos anos 90, um outdoor nos anos 90, o impacto que não era, quantos carros não passavam ali, né? Hoje tem leis que não pode ter nem outdoor. Hoje a imagem, ela é o quê? Hoje a imagem, ela passa em um segundo. As campanhas deixaram, as marcas de moda deixaram de se trabalhar com a ideia de catálogos de coleções, né? Que é primavera, verão e inverno. Tá certo? Então, eram 3 coleções anuais. Isso não existe mais, porque não tem nem como você trabalhar uma imagem durante 4 meses hoje. Imagina. Acabou. Hoje é 24 horas, hoje é um dia, hoje é uma semana. As marcas estão fazendo coleções mensais e estão querendo passar para semanais, galera. Porque é tudo, a velocidade do mundo mudou, já era. Já era. Ontem já era, o ontem é uma semana. O antes de ontem é um mês. Né? Hoje, daqui 2 horas, já não é mais notícia, né, brother? E é o que você falou, é uma gota no deserto. Ela evapora, galera. Então, imagina, tá? Hoje você tem que produzir muito mais. Hoje, em questões de valores dentro do mercado, imagina. Olha, uma empresa ontem pagava uma foto para você, fotógrafo de moda, e trabalhava essa foto durante 2 anos. 2 anos. Hoje ela paga uma foto para você e você trabalha uma semana. Você acha que o valor do profissional tá o mesmo? Não. Caiu muito, ficou efêmero. As contas agora é bem mais rápido, o dinheiro voa bem mais rápido. Porque caiu muito, os valores caíram em terços, caíram em quintas partes, entendeu? De 15 anos, 20 anos para cá. Justamente com a imagem. Dê os valores daqueles fotógrafos famosos, sem citar nomes que a gente comentou. Então, bacana, isso aqui, vamos a valores, para vocês terem uma ideia, tá, galera? Tipo, eu comecei na fotografia de moda em
2003 para 2004, e em 2009 eu comecei com vídeo de moda, fashion movie, né? Então eu tive muitas oportunidades de trabalhar com grandes fotógrafos, eu fazendo os vídeos, tá? E a galera fazendo as fotos, tá? Então eu fui para todo canto do mundo, França, México, Estados Unidos, Califórnia, Havaí, Chile, fotografando ou filmando, né? Com grandes fotógrafos. E um dos fotógrafos que eu já trabalhei, ele tinha uma diária de 33 mil reais. Era o trabalho inteiro, uma diária que não envolvia só o dia de trabalho, né, galera? Não vamos ser ignorantes disso. Tem que fechar contrato, tem que mandar foto, tem que não sei o que, tem não sei quanto. Mas efetivamente fotografando era um dia. Certo? Um dia. 33 mil reais, fora todos os gastos com a equipe, três assistentes. O cara tinha 3 assistentes, viu, Gui? Certo? E trabalhei com outros fotógrafos com diárias de 19 mil reais e outros fotógrafos com diária de 17 mil reais. Ok? Certo que esse cara, pós aí essa entrada de digital, pós essa lance de pandemia, cara, daqui no meio da pandemia eu cheguei, um pouquinho antes eu cheguei a trabalhar com esses caras também, e a diária do cara de 33 mil reais já estava valendo 18, a diária do cara de 19 mil reais já estava valendo 9, a do de 17 mil reais ele estava fazendo por 7 e feliz da vida. Eu mesmo, dentro do que eu trabalhei, e eu posso falar de valores, tá? Eu já cheguei a trabalhar com diárias de quase 7 mil reais, 6 mil e poucos reais, isso no Ceará. E é muito, muito diferente da realidade de São Paulo, e esses caras todos são de São Paulo, claro. Mas o cachê deles lá de São Paulo, se tivesse uma empresa do Ceará que quisesse levar ele pra lá, ele ia cobrar o cachê de São Paulo, entendeu? Sendo que de fotógrafo do Ceará o cachê não chegava nesse valor. Então eu cheguei a trabalhar com diárias de 7 mil reais. Hoje uma diária minha de moda não chega a 5 mil. Não chega a 5 mil, claro que aí você bota um lookbook, bota uma coisa, bota 2 diárias e você vai agregando mais. Sendo que a imagem, ela é sim efêmera, acabou. E os caras chegaram pra mim e falaram, ô Marquinhos, o mercado é assim, cara. Tem que baixar. E aí, tu vai baixar ou tu não vai? E o que você quer que eu fale? Se eu sei que aconteceu isso, se eu sei que eles não trabalham mais, se eu sei que eles perderam, que eles têm que investir mais, tem que ser mais inteligente. E assim como eles têm que ser mais inteligentes para economizar na verba, para poder produzir mais, nós, fotógrafos, também. E digo aqui para vocês agora, sabe qual é o atalho para vocês conseguirem vencer essa efemeridade, essa fragilidade, essa precariedade? É o conhecimento das teorias. É o conhecimento das teorias que vai te fazer tu entregar a mesma emoção, a mesma felicidade, o mesmo sorriso, sendo que em vez de tu fazer 5 mil fotos, em vez de tu levar 5 pessoas na equipe, tu vai fazer só 1000 fotos e vai levar só 2 pessoas na tua equipe, ou uma, ou fazer sozinho, desde que tu esteja armado, né, tu esteja alicerce, tu tem alicerce teórico da porra. Certo? Porque tu vai ter que deixar de se confiar na quantidade de disparo. Imagina isso, né? O que aqui hoje a galera faz, né, Gui? Fotógrafo de casamento hoje, uma média no casamento hoje, cara, é 10 mil fotos. Quando eu comecei a fotografar casamento, a gente levava, meu irmão, 10 filmes, 36 cada um, 360 fotos. Se vira, era 3 vezes mais pensamento e Exato. 3 vezes menos ação. E isso só representa, então, o quanto quebradiço, fraco, sem resistência, ou seja, frágil, é a nossa relação pessoal com a fotografia, onde eu tiro 40 selfies para escolher a melhor, e isso só ilustra também essa questão das campanhas e dos valores e do próprio uso da imagem durante 2 anos, que hoje se reduz a 1 semana, e olha lá, é uma fase de feed, né? É uma fase de feed vermelhinha, uma fase de feed amarelinha da campanha, ali acabou. Entende? Assim, isso só representa essa temporalidade, então, essa efemeridade que dura só um dia, então, analisada junto aos nossos vínculos sociais. E outra coisa, só completando esse lance de moda, viu, Gui? Até a comunicação mudou. Por quê, velho, mudou? Porque antigamente a gente trabalhava com editorial. Isso. Era um editorial, a gente contava a história. A gente fazia o plano geral, o plano conjunto, o plano médio curto, fazia o detalhe, fazia a olhada, fazia a contextualização. A gente trabalhava com 12 imagens, brother. Isso. Trabalhava com 15, 12, 10 imagens. Hoje, cara, é 1, 2 e olha lá. Ninguém quer ver mais 10 imagens. Então, até a forma de narrar mudou. Mudou questões de venda. Hoje deixou o conceito um pouquinho de lado para ser institucional, para mostrar produto, sacou? Então, o cara mudou, o comportamento mudou, porque a galera não quer mais ficar ali folheando revista, folheando não, ó, é o dedão aqui, ó, pra quem tá vendo no YouTube, eu tô fazendo assim com o dedão pra cima. É o scrolling, brother, a vida é scrolling. E é por isso, exatamente, a vida é um scrolling, e não dá pra negar. E é por isso também que a gente poderia considerar a fotografia como precária.
precária, ilustrando tudo isso. Então, agora fechando com chave de ouro, já manda. que a fragilidade fazia uma referência quase óbvia à questão material, então, sendo fraca e quebradiça, a efemeridade, a questão temporal, algo que é breve e passageiro, e a precariedade, agora, eu faria uma relação bastante interessante, de acordo com a Imago, então, dessas interpretações, desses raciocínios que tivemos aqui. Isso tudo está no meu livro, Evo Ebaco, O Grito de Resistência do Homo Tecnológicos, que foi a minha tesina de mestrado, a minha dissertação. Tesina também não existe no português, existe no português, é tese. Então, e aí também faço uma relação da precariedade fotográfica com relação ao aspecto econômico, tá? Então seria material, temporal e econômico. E aí por que a precariedade hoje se vincula tanto na imagem quanto na realidade, então numa realidade estabelecida pela fotografia e pela imagem, porque ela acaba se apresentando como insegura ou não estável, insegura e não estável. E quando eu falo em insegurança, eu não preciso nem falar em inflação, eu não preciso nem falar em subida de preço, entende? É uma coisa assim, precariedade, ela vem do latim precarius. Precário seria concedido por meio de súplica ou algo incerto. Então, o que eu concedo por meio de súplica? É o que você acabou de falar hoje, Marquinhos, é pagamento. É um trabalho que valia 30 mil e hoje vale 15, entende? Eu estou precarizando o meu serviço, o meu conhecimento, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, todo o meu gasto com equipamento, gasto de cérebro, de punho, tratando foto no Photoshop, entende? Eu estou precarizando tudo isso que outrora valia 30, eu estou jogando 50% do preço down, por quê? Porque virou um trabalho precário. E aí, se eu for analisar diante do âmbito da realidade, é o que a gente chama hoje de uma maneira bonita e enche a boca para falar, e fala de share economy. O share economy, não sei o quê. Uberização, meu irmão. Uberização é uma palavra que vem à mente, talvez deveria ganhar a palavra do ano, de 2020, de 2019, de 2018, porque a uberização do trabalho dentro da ideia... Imagético, viu? Imagético tá na luta. Tá na luta também. Então temos duas palavras. Vamos reivindicar ao Aurélio Buarque de Holanda ali. Vamos falar assim, velho, vamos mandar uma carta para a fundação ali, falar, precisamos urgentemente essa palavra para a gente aplicar no nosso podcast pode Photocast, porque aqui a gente pode até inventar palavra, pode tudo. E aí, assim, cara, uberização, o que é? Você suplicar valor através de súplica. Então, nada mais latino, nada mais antigo do que o precários. E a foto, ela também se apresenta como precária, né? Uma imagem vazia ou uma imagem precária, de acordo com o trabalho do grande filósofo Jean-Marie Schaffer, não sei como é que se fala, Schaffer se escreve com SCH, e aí ele fala que essa coisa, você pode ter essa coisa do precário, do sem querer, porque uma imagem pode produzir um resultado estético realmente tão apreciado e tão apreciável quanto se eu quisesse ter passado 15 minutos, 20 minutos, 1 hora esperando essa foto, entende? Às vezes o acaso, ele pode me beneficiar, e aí a imagem é precária, tanto no sentido de eu não entender que o fabricante coloca a calça para me sensibilizar às 7 horas da manhã, porque ele sabe que é a hora que eu acordo, quanto no sentido da imagem poder ter esse objeto de sorte, e quando você tem um objeto de sorte, isso precariza efetivamente a foto, é uma coisa que realmente a gente não tem como prever, porque aí a composição ela sempre tem, uma certa forma, uma felicidade, ela premia os pacientes, mas ela também premia aqueles que saem na rua com a câmera, entende? Porque a foto da tua vida não acontece quando você está vendo Netflix, ela acontece quando você está com a câmera na rua, tá? E aí, assim, para terminar esse raciocínio da precarização, eu queria falar essa coisa de que é muito precário hoje eu virtualizar a minha realidade. Na internet hoje é muito precário eu trocar a minha imagem de perfil e falar, pronto, agora assumi um novo papel, sou uma nova fase e tal, assim. Isso torna muito incerto. E algo que é incerto, essa coisa que nem a gente falou, algo que é inseguro e não estável, é a mesma ideia de personalidade online. Eu crio a personalidade que eu quiser, eu dou as indiretas que eu quiser, eu mostro uma realidade que eu quiser. Tem gente que vive aí, não tem um duro para pagar, parcela tudo e vive ostentando na noite, entende? Ele está criando uma personalidade online, ele está fazendo uma coisa
precariamente desenvolvida, mas ele está criando, ele é autorizado. Personalidade precária que a qualquer momento pode cair, Isso, né, cara? desmonta, porque ela é insegura e não estável. É uma coisa assim quase Total. relacionada. Então, todos esses aspectos, tanto a níveis materiais, com a fragilidade, que nada é feito para durar, as coisas já não duram 30 anos, a sala do vovô, a mesa da vovó, a estante do papai, esse tipo de coisa. Não só materialmente falando, como todas essas fundamentações de exemplos que a gente trouxe aqui, mas também temporalmente, as coisas são as gotas no deserto, durando uma semana, durando um dia, durando 24 horas ou 15 segundos, o que é o pior de tudo, ou seja, você resume o resumo, e, finalmente, a precariedade nas nossas relações econômicas. Por quê? Porque é muito perigoso eu acreditar numa coisa que eu vejo de maneira superficial, antes de tudo, então, lembrando que ela é efêmera e frágil, e é muito perigoso eu acreditar numa coisa que eu vejo virtualmente. E quando eu crio personalidades virtuais, é muito mais fácil eu desrespeitar alguém, é muito mais fácil eu me photoshopar, é muito mais fácil eu ser agressivo ou ser amoroso demais e ser carente demais, entende? Então a gente literalmente a gente despenca a balança para um lado e sobe a balança para o outro. Então é uma coisa assim que a gente acaba perdendo o norte, justamente, e aí voltando no início do raciocínio, o fim das metanarrativas totalizantes e essas narrativas hiperreais que abundam o nosso dia a dia no século XXI com 200 milhões de fotos por hora. Literalmente, hoje você não pode confiar na imagem, né? Nada. Desde 1839 já não se podia. Não se podia, né? Já não se podia ter ela como verdade, né? Eu até me lembro quando eu propus o tema lá daquela nossa terceira episódio, fotografia e verdade. E tu, não, nem adianta falar isso, porque fotografia não é verdade. É tão óbvio pra ti que nem se passou, né? Mas muita gente acredita que é. E essa questão, hoje mais do que nada, né? Porque até inclusive, né, brother? Hoje você não tem esforço nenhum em enganar qualquer pessoa, porque o Facetune, ele faz tudo por ti. Basta tu baixar o aplicativo, ele vai tirar todas as tuas rugas, vai tirar todas as tuas manchas, tuas espinhas, né? Vai afinar o teu rosto. Tudo, entendeu? Então, cara... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque daí esse esforço em enganar é justamente essa coisa que eu falei de esvaziar o cidadão e inflar o consumidor, porque daí você está falando de mercado econômico, você está falando de uma coisa financeira. Num player de mercado, você não tem jogo sujo. Na cidadania, no dia a dia, na sociedade, era para ter, entende? Na sociedade é para operar um troço chamado moral. E a gente acaba sendo uma reproduçãozinha, assim, a gente acaba sendo uma copiazinha do mercado econômico e das questões financeiras. Agora pode seguir, perdão. Não, total, cara. E no lance da... colocando dentro de mercado também, mais uma vez introduzindo esse conceito da precariedade no mercado, tá, galera? No mercado da imagem. Olha como você tem que entender muito sobre esse conceito da precariedade da imagem para você atuar no seu próprio mercado, para você fazer um bom pitch de vendas. Olha a precariedade, vou dar um toque aqui para vocês agora, olha a precariedade, você trabalhando a precariedade ao seu favor dentro de você estar vendendo seu serviço. Entenda, hoje está cada vez mais precário, por quê? Porque a imagem, a maioria das pessoas pensa que realmente tá pior ainda. Se antigamente a galera pensava que era só apertar o dedo, hoje está pior ainda, porque hoje quando alguém pede um serviço para ti, o cara fala assim, não, mas a minha sobrinha, ela acabou de chegar nos Estados Unidos com uma câmera, e só que eu não quero, ela não sabe muito não, por isso que eu estou procurando alguém. O cara já começa o papo falando que a sobrinha trouxe a câmera dos Estados Unidos. Ou então o cara chega e fala assim, não, cara, inclusive eu tenho um celular pancado aqui e tal, sendo que eu quero mesmo é que você faça. Olha a doideira, hoje você disputa, o fotojornalista disputa a imagem notícia com um taxista. Porque a imagem está no bolso de todo mundo, o poder de capturar, né, a nossa câmera escura, né, está no bolso de todo mundo. Então o taxista tá gerando imagem que o fotojornalista deveria tá fazendo essa história. Então hoje a imagem qualquer pessoa faz, as pessoas cada vez mais querem qualquer coisa por causa que pela efemeridade da imagem e por ela ser tão né, frágil e rápida e efêmera, cara, a precariedade dela, cada uma retroalimenta a outra. Cada uma retroalimenta a outra, essa característica. Então o cara chega e fala pra ti, não, eu quero qualquer coisa, eu vim aqui até com o celular, tu faz. Então, o cliente chega assim e fala assim, não, eu só preciso de 5 fotos, a gente faz rapidinho. 5 fotos, vai rapidinho. Então é isso aí que está acontecendo e essa precariedade está cada vez mais. Então você tem que estar preparado para você conseguir justificar o seu serviço, a sua imagem, que não é tão frágil, que não é tão precária e que não é tão efêmera. E isso você vai ter que, claro,
justificar como? Você vai ter que trabalhar isso, né, com questões teóricas, você vai ter que justificar ali dentro da sua venda. Mas você tem que conhecer essa teoria, você tem que saber como é que é a imagem, para você poder justificar o valor do seu serviço, porque não é a imagem que você está vendendo. Primeiro que você tem que entender, não é a imagem que você está vendendo. E você tem que entender o que a imagem significa no imaginário de todo mundo, do seu cliente e do seu prospecto, né, do seu avatar, do seu espectro. E até para você saber discordar do cliente e botar realmente firmeza ali para ele entender que você sabe o que está fazendo. Porque muitas vezes, quando o cliente não confia no fotógrafo, ele já chega aqui com aquela coisa, vou fazer do meu jeitão. Entendeu? Já tinha mais ou menos coisa pensada. Aí o cliente, geralmente, ele tem ideias ruins, viu, gente? Total. O cliente não tem ideias boas. Esse que é o grande pepino. Ele vai te apresentar ideias ruins e você vai fazer a vontade dele tão somente para não desagradar. Mas depois você fala, e se eu fizesse assim? Entende? Você dá uma modificada em favor dessa tua ideia. Porque esse é o grande problema. O cliente, além de tudo, se você mandar 100 fotos para o cliente escolher 30, ele vai escolher 20 que não são as que você escolheria. Isso. E aí esse também é um problema teu, ou seja, o cliente não é uma pessoa que vai julgar o seu trabalho, uma pessoa que tenha capacidade, então, conhecimento técnico disso do que a gente está falando, inclusive sobre fragilidade, precariedade e efemeridade, porque o cliente não sabe disso. O cliente está preocupado em fazer café, se ele tiver uma cafeteria. Ele está preocupado em fazer barba, se ele for um barbeiro. Ele não pode ter tempo de entender da imagem. E se eu não for cobrar do fotógrafo profissional, Marcos Montenegro, ser um não analfabeto da imagem, ser um especialista da imagem, vou cobrar de quem, rapaziada? Vou cobrar de quem? Então, esta é a grande questão. Precisamos desvincular essa coisa de que história da arte, baboseira e teoria, não sei o que, negócio é clicar, ter as lentizonas, os topzão, não sei o que. Cara, isso quando é você papo vê... de fotógrafo casamento, isso é papo de fotógrafo casamento. E quando o cara usa muito top demais, câmera top, lente top, não sei o que, tudo top, curso top, cara, corram, passem longe. Porque de memória, de consciência, de conhecimento, não tem nada top. Nada. E agora vou fazer uma intersecção assim para lembrar do meu glorioso avô, seu africano. Seu africano falava uma frase muito importante, que a carroça vazia, ela faz um barulhão, enquanto a carroça cheia, ela vai mansinha, assentadinha no solo, entende? Então, assim, quando vocês verem muito top, foto top, vários cliques top, 3.000 fotos, 4.000 fotos, 4.000 fotos, então pulem fora, corram, passem longe, e agora coloca o barulhinho do Flintstone ali, ó, e vamos vazar desse tipo de profissional, porque esse tipo de gente não entende absolutamente nada, e provavelmente e assim, eu fico bravo, Marquinho, porque esse tipo de profissional meia boca, que é o que abunda no mercado hoje, ele faz o cliente pensar assim, bom, tive uma má experiência com um fotógrafo certa vez, nunca mais vou contratar. Entende? Ele cria uma crença negativa em torno da profissão do fotógrafo. E isso, a longo prazo, rapaziada, é tiro no pé. Então, aconselho as pessoas saberem sobre fragilidade, efemeridade e precariedade. Agora, aqui com o Pod Photocast, porque pode tudo. Eu não sei quanto tempo de gravação estamos chegando, mas uma hora de gravação. E aí, então, talvez alguns apontezinhos de sua parte, de minha parte. Daí a gente fecha daqui uns 10, 15 minutos, o que acha? Então, é isso aí. Cara, na verdade, o que a gente tinha, né, mais ou menos, porque, pessoal, acredite se acreditar, a gente não planeja quase nada, viu? A gente bota o tema, vem aqui e arrepia, viu, galera? A gente tinha falado um pouquinho, eu sempre, né, eu tinha falado algumas questões sobre essas características da imagem para o Gui e sugerido falar um pouquinho mais voltado do mercado e tal. O Gui, como trabalhou muito na questão na tesina de mestrado dele também, um livro maravilhoso. Espero um dia ele disponibilizar aí, viu, o link aí desse PDF pra galera, todo mundo se deliciar. No livro dele é um cara que ele estuda muito sobre essas questões também. Então eu acredito que a gente somou muito, tá, Gui? O que eu queria colocar para vocês dentro do mercado é isso, aconteceu isso. Porém, entendam vocês, é muito importante aqui, eu vou colocar minha última colocação realmente aqui, o nosso papo, é você entender que nada é imóvel, tudo muda, né? Os conceitos mudam, a imagem muda. Eu digo isso porque eu vi grandes mestres nessa última jornada de 3 anos, grandes mestres da fotografia, já senhores, não se adaptarem, e hoje fotógrafos que eram ricos
em outrora, nos anos 80, nos anos 90, ricos de conhecimento, ricos de dinheiro, porque acreditem que o fotógrafo naquela época, né, e atrás, eram pessoas que cobravam muito caro por seu serviço, porque eram pessoas especialistas, grandes artistas, e o equipamento era caríssimo, tudo era caro. E eu vejo hoje grandes mestres, professores que hoje mal conseguem pagar as contas, brother, porque não se adaptaram. Então não é porque você não acredite, cara, é muito frágil, é muito efêmero e muito precário você se apoiar em equipamento, você se apoiar em técnica, você se apoiar em operação. Olha que frágil isso. Olha que conhecimento básico e raso para você se apoiar. Não se apoie nisso. Entenda sobre as teorias visuais, as teorias da imagem, porque é o entendimento inconsciente da humanidade, da sociedade, através da tua arte. Isso é um alicerce. Isso é uma base sólida que você vai conseguir subir e construir muitas coisas em cima dela. Certo? Então, para você conseguir se adaptar a um mercado que hoje é mais rápido, hoje é mais instantâneo, hoje é mais efêmero, hoje é mais precário, você tem que entender a imagem. Por exemplo, que eu te digo isso, porque né, no começo do podcast, hoje eu trabalho com foto e com vídeo de igual para igual, se o vídeo não for mais trampo do que na foto, né? Porque o vídeo realmente é uma linguagem que conta muito. E eu consegui me adaptar, eu comecei há muito tempo atrás, eu sou profissional desde 2001 para 2002, eu consegui me adaptar de uma forma que hoje eu tenho uma produtora de foto e de vídeo sozinho, trabalhando sozinho, oferecendo serviço para governo, para corporativo, para moda, porque eu desenvolvi uma metodologia baseada as teorias, ó, quando vocês viram o Gui falar assim, que e se, né, aquelas questões de comunicação, faz o que o cliente quer e fala, e se, isso é programação neurolinguística, isso é técnica de comunicação persuasiva. Quando você entende sobre as teorias que você utiliza, que a galera gosta tanto de falar hoje, né, gatilhos mentais. Gatilhos mentais, que são técnicas psicológicas de comunicação. Quando você levanta um tripé e você justifica essa levantada de tripé, ó, eu estou levantando aqui para mudar o ângulo da sombra e eu vou conseguir esconder aquilo ali que eu quero esconder e clarear o que eu quero clarear. Quando você justifica qualquer atitude técnica de manuseio dentro de um set, cara, o seu cliente vai lhe respeitar muito, você vai ganhar autoridade e você merece essa autoridade. Você merece isso porque você tem lastro, você tem alicerce dentro da teoria. Então só a teoria da imagem, o conhecimento das profundezas, que balela é o cacete. Os melhores fotógrafos de moda que eu conheço leem Walter Benjamin. Os melhores fotógrafos de arquitetura que eu conheço leem Willem Flusser, Barthes, Kraus, Rouillet. Os caras leem, desculpe você. Se você não lê, desculpe você. Certo? Mas se você ler, você vai ter a expansão do seu cérebro e você vai ganhar mais. Você vai estar mais atento, você está mais observador. Então parem de negar a humanidade na fotografia, galera. A humanidade. Quando você parte para a estética, técnica, operação e manuseio, você está negando a humanidade. Sendo que você é humano, você vê que inconsequente esse pensamento, essas atitudes, essas atuações. Então, para finalizar, né, basicamente isso. Entenda sobre a imagem, entenda sobre a humanidade no fazer fotografia, né, citando aqui outro grande, Philippe Dubois. Fechou? Manda a tua, malandro. Coisa mais maravilhosa do mundo. Eu adoro falar sobre coisas complexas. Estou aqui pensando que o que eu teria para falar para esse fechamento poderia ser um podcast inteiro. Mas nesse momento eu queria fechar então com um convite, então a gente pensar e refletir um pouco sobre a realidade que a gente está vivendo, trazendo um grandíssimo pensador chamado Giorgio Agamben. A Giorgio Agamben é um filósofo, ele atua em todas as áreas, desde o cinema até a sociologia, até a linguística, até a fotografia. O cara é um cara super, super, super plural e ele nos chama a atenção. Como é o nome dele? Repete de novo. Giorgio Agamben, italiani. Giorgio Agamben. E da mesma forma como, sei lá, Fonte Coberta fala que os mecanismos culturais e ideológicos estão afetando a suposição do real, então trazendo essa figura da hiperrealidade, que a gente falou que é a confusão da imaginação com o que realmente é real, o Giorgio Agamben nos alerta para o processo de dessubjetivação. Tá? O nosso processo de subjetivação está perdendo força. E isto, sim ou sim, nos levaria ao fim da subjetividade, ou seja,
o mito da originalidade, de que algo realmente seria original e primeiro e verdadeiro, estaria realmente acabando com essa ideia do subjetivo, sendo que todos seríamos formados, então, a partir dos outros, a partir da nossa cultura, a partir das fotos que a gente vê desde as 7 horas da manhã, quando a gente pega o celular para acordar. E também, além dessa questão do processo de dessubjetivação, onde a gente já não tem mais certezas e já não temos os nortes muito bem esclarecidos de alguma forma, também poderia trazer Fred Richtin, que ele é Fred Richtin, Ritchin. Ele hoje é o diretor do International Center of Photography em New York, em Manhattan, e ele fala que... e é muito interessante esse raciocínio dele, eu acho que ilustra bem e faz um bom resumo. Daria um episódio inteiro, mas faz um resumo muito, muito bonito do que a gente falou hoje aqui no episódio 5, episódio hoje, fragilidade, efemeridade e precariedade. Ele fala que a imagem hoje, ela está completamente diferente. Ela está diferentona, porque a imagem está posta como objetivo final. Como objetivo final. Ou seja, ela deixa de ser resultado de algo, ou seja, deste processo, segundo o que ele fala de hominização, ou seja, eu sentia algo, ela hoje é resultado do sentimento que eu tive e eu quero fotografar aquilo, entende? Ela deixa de ser resultado de algo. Hoje ela é um processo de instrumentalização, ou seja, ela deixa de ser resultado de algo e ela é um processo instrumental para fazer acontecer algo. Ela é um processo para fazer acontecer algo. Ela deixa de ser resultado de algo, ou seja, de um sentimento, de uma vontade, de um feeling, e ela passa a ser um instrumento para fazer acontecer algo. O quê? Comprar. Ou seja, reduzindo o cidadão a consumidor, estaremos sujeitos a ter esta inversão do processo de experiência da imagem na sociedade. Então, perde o sentido do ser humano como operador e a fotografia vira esse instrumento para fazer acontecer uma relação comercial ou mercantil. E aí, dentro desse pensamento, eu poderia pensar que eu preciso apresentar a comida da minha janta num story da melhor forma possível, eu preciso tirar a foto da minha roupa nova no look na frente da loja da melhor forma possível, eu preciso fazer uma propaganda, agora que tem essas propagandas patrocinadas dos grandes blogueiros e influencers, né? A gente tem que fazer isso da melhor forma possível, como se a gente tivesse sido julgado como uma mercadoria realmente, Marcos. E aí não tem muito o que se falar, cara. Uma mercadoria, e aí dentro de uma ideia de mercadoria, para a gente fechar definitivamente o pensamento, como que era a etiqueta que vinha em cima de mercadorias que vinham muito, muito, muito bem embaladas, como somos nós hoje em sociedade. Uma etiquetinha com um copinho quebradinho, assim, ó, que a gente vai pôr na tela, na edição, frágil. Somos todos mercadorias frágeis, consumindo fotografias frágeis, efêmeras e precárias. O que eu tinha para hoje era isso. É isso aí. E lembrando sempre que pra gente não ser assim, pelo menos tão frágil, ou entender isso de uma melhor forma e saber utilizar, quem tá aí pra resolver isso é o conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta, galera. O conhecimento, ele é o cara que vai trazer a liberdade, né, brother? O conhecimento é um potencial de poder. Quanto mais eu sei, mais poder de ser eu tenho. Então, né, vamos deixar de ter medo de textão e vamos entrar com força na literatura visual. Salve, salve! Ou na troca de ideias, na pior das hipóteses, manda umas mensagens, aí nós vamos trocar umas mensagens aí, e tal. Total. Eu tive a oportunidade na minha tesina, que aí o cara perguntou assim, não, mas como é que você sabe isso? Não, foi uma troca de e-mails com o Rua Fonte Coberta, entende? A gente teve realmente uma comunicação pessoal, e assim, quem quiser ler Rua Fonte Coberta e mandar uma mensagem aí perguntando, a gente vai estar fazendo inúmeras analogias, a gente vai estar sempre aqui aberto, tanto eu quanto o Marcos somos pessoas felizes em receber, em conhecer e em conversar com pessoas curiosas. Sempre a curiosidade move o mundo, então. A curiosidade move o mundo e o conhecimento move o mundo. Então, CC, conhecimento e curiosidade é o que a gente vai ter aqui no Pod Photocast. Total, né? É isso aí, a curiosidade é a base de tudo, né, galera? E que alegria, que satisfação, mais aí o 5º episódio aí, pancada, falando do tema, né, de forma muito leve, porque eu pensei que ia ser até mais pesado, viu? Eu também, viu? Eu achei que ia ser mais pesado. Né? Foi super leve, foi tranquilo e falando de temas realmente profundos da imagem e vários autores que aí você pode,
tá conhecendo mais sobre isso, beleza? Então, galera, não esquece, né? Vai nas nossas redes aí, vai na nossa comunicação, a gente passa muito conhecimento, a gente tem um prazer de propagar esse conhecimento, Luiz. Vai lá no nosso Instagram, Marcos Montenegro, tá? @ também não dá Escola de Fotografia, @ do Gui, beleza? Não esquece de acompanhar a gente aqui e de propagar essa luz, propagar essa informação. Lembra, o universo é vibracional, o universo é ação e reação. Tudo que você manda pro universo, ele vai trazer para você também. Então manda conhecimento, pega isso aqui, marca alguém, encaminha para alguém, coloca lá no grupo do WhatsApp da rapaziada da fotografia que curte arte, porque toda essa luz que você tá aí mandando vai voltar para ti também. Então deixa de ser, né, malucão e reter o conhecimento só para você. Já vai marcando, vai compartilhando e vamos que vamos, né, seu Gui? Bacana demais. Hoje aqui, um dia maravilhoso, abençoado, de muita informação e vamos seguir. E não tem como falar de imagem sem falar de vida, e não tem como falar de vida sem falar de imagem. É isso aí, galera. Salve, salve. Fica em paz aí. Um beijo na sua alma, no seu coração. Valeu, seu Gui. Valeu, Marquinho. Aquele abraço, meu querido, aqui de Curitiba, capital mais fria do Brasil. Essa semana temos 0 graus previstos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E luz, 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 luz. Valeu.